Muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024 e começa aqui mais uma live do canal Multipolar TV. Neste caso, uma live que tem um convidado especial, Renzo Sousa Santos, ele que é formado em História pela Universidade de Salvador, da Bahia e articulista do canal Brasil Grande. Bem-vindo, Renzo. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo Francisco. Boa noite a todos do público aqui do canal. Hoje é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre os desdobramentos aí da política do Oriente Médio, né? As suas nuances e tudo mais. Digamos assim, com um pouco de detalhe até, né? Com um refinamento que é preciso ter para a gente poder debater esse assunto aí tão importante em voga hoje aí no mundo, né? E é isso aí. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra para nós. Eu queria também dar as boas noites a todos os amigos que nos estão a acompanhar. Quero pedir desculpa por termos chegado uns minutos atrasados, mas por dificuldades técnicas teve que ser assim. Mas o que importa é que estamos aqui para fazer uma live sobre este tema, que é um tema candente do dia a dia. Renzo, eu gostava de começar esta live a recordar como é que foi formado o Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, porque normalmente as pessoas falam do que se está a passar, falam do ataque do Hamas, falam da invasão da faixa de Gaza por parte do exército sionista, dos militares sionistas, mas não se vai atrás ao princípio da questão. Era por aí que eu gostava de começar hoje. É uma pergunta interessante, né? O pessoal fala muito dessa questão de Israel, né, do surgimento do Estado de Israel, da questão ali da formação, né, propriamente dita em 47, 48, você teve ali o processo de independência, né, e posteriormente até uma guerra, chamada a Guerra de Independência, ali nos anos 1948, se não me falha a memória, que foi exatamente aquele processo de independência, de secessão ali, e a criação do Estado de fato de Israel. Uma coisa interessante, e aí a gente sempre tem que se remeter a um período ainda anterior, é exatamente o período ali das chamadas aliás, né? Que é exatamente aquele período de vinda de muitos judeus ali da Europa, principalmente do leste europeu, regiões, digamos assim, mais pobres da Europa naquela época. A gente está falando aqui bem ali no início do século XX, no período ali da chamada Belle Époque, né? Que é exatamente aquele período ali da Primeira Guerra Mundial, da transição da Primeira para a Segunda, né? Um período ali de mais ou menos 30 anos, e que você tem essa vinda de muitos judeus para aquela região. Aquela região, como a gente sabe, era um protetorado da Inglaterra. A gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial, você teve o Tratado de Sykes-Picot, né? E desse tratado você teve a formação dos Estados Árabes, né? Ou seja, a formação do Líbano, a formação da Síria, né? A formação do Iraque, e também a formação do Estado de Israel. Formação também do Estado de Israel, que ainda não era necessariamente um Estado de fato, com as suas diretrizes políticas e tudo mais, ainda era um protetorado dos britânicos. Né? Lembrando que antes disso, os israelenses, ou os judeus ali, e também os próprios palestinos, eles estavam sob tutela dos otomanos, durante um longo tempo, desde quando Selim, o sultão otomano, tomou aquelas terras ali dos mamelucos egípcios e também do califado já fatídico, né, o já falido califado abássida, ali no século XVI. Então, você tem aquilo que os historiadores, inclusive historiadores israelenses, chamam de aliás, né, que são essas vindas desses judeus principalmente com maior ênfase, nesse período ali do final do século XIX, início do século XX, e tudo mais, e esses judeus vão começar a formar, esses colonos judeus, vão começar a formar o que a gente vai entender por um Estado judaico, o Estado judeu, né? Ao lado, obviamente, ali dos grupos árabes. Tem bons historiadores judeus, como, por exemplo, William Papé, eu não sei se vocês conhecem, ele tem um livro muito bom sobre a história dessa relação entre história recente, essa relação desses judeus com esses árabes palestinos ali, e esse processo de expulsão, né, não de integração, né, mas de expulsão mesmo desses árabes, desses grupos árabes ali,
daquela região por esses colonos judeus, e que a partir de 1947, 1948, quando você tem o processo de independência, isso aí se torna e vai ganhando cada vez mais ênfase. Lembrando que tem até uma historiadora judaica, ela tem um livro sobre a história de Israel, a história recente de Israel, o nome dela é Anita Shapira. Depois vocês podem até pesquisar essa obra. O nome da obra é Israel, uma história moderna. E ela fala ali, né, ela fala ali dos desdobramentos da questão do sionismo, né, porque ela, inclusive, chega a usar esse termo, né, o sionismo como uma cultura. Eu já vi outros autores judeus também sionistas, que falam, no caso, falam do sionismo, que também usam esse termo. Então, dentro do próprio sionismo, nessa questão da formação do Estado de Israel, em 48, você tem uma divisão interna, né, de como é que se daria esse Estado, se esse Estado seria um Estado secular, se esse Estado seria um Estado religioso, ou algo nesse sentido. Então, você tem uma discussão imanente ao próprio sionismo ali, né? Em outras oportunidades, eu cheguei até a comentar sobre isso, em outras lives que eu fiz. Então, você tem, digamos assim, alas dentro do sionismo, que vão dar ênfase, vão dar a base para a formação daquele Estado ali. Então, você tem a ala mais de centro-esquerda, né, que é a ala, por exemplo, da Golda Meir e do David Ben-Gurion, que foi presidente, né, o primeiro-ministro de Israel durante muito tempo, né, um período em que o Partido Trabalhista, né, que é o chamado Partido Trabalhista israelense, dominou a política de Israel, que foi exatamente nesse período ali da formaçãozinha do Estado de Israel até os anos 70, que foi quando o Monaquim Berrin, né, o pessoal ali que era ligado aos grupos paramilitares, o Irgun, Haganah, que inclusive tinham atividades terroristas ali nos anos 40, tudo mais, no que tange ao controle dos britânicos, né, teve aquele atentado de Campo David lá, famoso, foi inclusive esse pessoal que cometeu, e depois a própria formação do IDF e do Mossad também, né, vai ter elementos desse pessoal que depois, na criação do Estado de Israel, eles vão se juntar, o Irgun, o Haganah, esses grupos, vão se juntar nessas forças de defesa, de segurança de defesa de Israel. Renzo, então, há uma pergunta que eu queria fazer. Desculpa, há uma pergunta que eu queria fazer. Quando o Estado foi formado, isso foi aprovado na ONU. Exato. Porque na ONU tinha uma resolução, né? Pode falar. Mas essa resolução da ONU previa o estabelecimento do Estado de Israel, de facto, mas, ao mesmo tempo, previa também o reconhecimento do Estado da Palestina. Era uma resolução chamada era uma resolução, inclusive, que o nosso ministro das Relações Exteriores, o Oswaldo Aranha, do Brasil, votou a favor, né? Que era essa resolução, ela tinha essa questão que o senhor falou, que era exatamente a divisão, na criação de dois estados, um estado árabe e um estado judeu, né? Inclusive os soviéticos também votaram nesse sentido. O que foi definido era isso, e aí você tem ali a Cisjordânia como esse estado tampão, né, digamos assim, essa zona tampão entre esses dois estados aí, e a capital lá, Jerusalém, não seria a capital de Israel, não seria nem capital árabe nem de Israel, mas seria uma capital, digamos assim, internacional, né, com a ONU ali sendo esse pilar mediador ali entre os estados, né? Eu não estou me lembrando agora a resolução correta, mas é isso mesmo. Seria a capital dos dois estados. Exatamente. Seria Jerusalém para os judeus e Al-Quds para os palestinianos. Exatamente. Pois é, eu só não estou lembrando exatamente essa resolução específica. Eu não sei se era 184, enfim, mas tinha essa resolução, sim, que o senhor comentou. E a questão do sionismo, para voltar lá, só para a gente comentar rapidamente, para concluir o raciocínio, e a questão do sionismo é uma coisa interessante, porque é o que eu falei, os próprios judeus, historiadores judeus, como essa Anita Shapiro, e outros historiadores, tem o Zev Steinheld, que é um historiador muito famoso também, que ele tem livros excelentes sobre o sionismo, inclusive livros críticos também sobre o sionismo, e também analisando origens e tudo mais do sionismo. Ele também tem alguns escritos sobre a questão do fascismo, ele é especialista nisso, e até essa relação do fascismo com o sionismo, aquele sionismo mais extremado, que é exatamente essa ala que domina hoje a política de Israel, que é o pessoal ali do Zeev Jabotinsky,
né, um figurão ali do sionismo de direita, se a gente pode chamar assim, como o próprio historiador cita, né? Então, ali você tinha ainda aquela coisa ali, como a gente está falando aqui, durante a criação de Israel, essa coisa da briga interna deles ali. Como é que ia ser a formação desse Estado, como é que ele ia se dar. E quem venceu foi a ala da esquerda sionista. Foi a ala do Ber Borochov, foi a ala do David Ben-Gurion, fala desse pessoal, que queria que Israel emulasse esse Estado judeu, esse Estado, a primeiro momento de Israel, emulasse certas características dos Estados socialistas do leste europeu, principalmente ali a União Soviética. Então, você teve a criação dos kibbutzim, né, dos shebaz, que os shebaz são aquelas fazendas que você tem ali no norte ali de Israel, que inclusive agora estão todas sendo evacuadas por conta desse conflito, que eles inclusive usam disso aí para poder expandir ali com seus colonos e colocando os palestinos contra a parede ali, né, em Gaza. Isso é uma das estratégias que eles usam, esse processo colonial. Então, você tem essas fazendas, você tem ali a criação dos kibbutzim, né, e uma economia, de certa forma, até planificada. Né? A própria Anita Shapro fala isso nesse livro dela, A História de Israel Moderna, que a economia de Israel era bem planificada, era uma economia até que emulava certas características, de fato, dos regimes socialistas. E aí, quando entra esse pessoal aí ligado ao Ze'ev Jabotinsky, que era o movimento mais extremado de direita do sionismo, eles passam, então, a adotar aí uma outra perspectiva, que é aquela perspectiva, principalmente ali com Shimon Peres, Ariel Sharon, aquela galera ali, nos anos 70, né, o Monaquim Berrin, nos anos 70, nos anos 80, que era aquela coisa mais pró-Estados Unidos, em excesso, né? A gente entra aqui também num período interessante, que tem a ver também, tem um vínculo com a questão do chamado sionismo cristão nos Estados Unidos, a força que isso vai ganhando, com a questão lá do dispensacionalismo cristão, aquela coisa do sionismo cristão, tudo mais, e que tem como a figura do Ronald Reagan, né, e também do seu ministro de Relações Exteriores, que era o polonês lá, o Brzezinski, que é essa coisa deles adotarem Israel. Você vê que, quando você pega os dados estatísticos sobre a questão da influência e dos investimentos dos Estados Unidos e da relação dos Estados Unidos com essa Israel moderna, você vê que é exatamente ali no período Reagan. E exatamente no período desse pessoal aí, da, digamos, extrema-direita sionista, se a gente pode considerar dentro desse aspecto um tanto impreciso, mas que é uma forma de caracterizar, segundo os próprios historiadores judeus. Então, isso é bem interessante. Então, o Israel começa com um Estado, digamos assim, dominado por essa ala mais trabalhista, mais de esquerda, que perde o controle, é derrotada, e você tem aí o advento dessa ala mais extremada, com a própria, culminando na figura do próprio Benjamin Netanyahu, né, que vai ser eleito primeiro-ministro lá nos anos 90, vindo aí como efeito já dessa política desse pessoal aí, do movimento do Ze'ev Jabotinsky. Lembrando que o pai do Netanyahu é um historiador também. O pai do Netanyahu também escreveu livros sobre a história de Israel. Ele tem uma obra, acho que é Ben-Zion Netanyahu o nome dele, o nome do pai do Netanyahu. Ele tem um livro também sobre a história dos fundadores de Israel. Depois vocês pesquisem esse livro. Também ele conta ali um pouco sobre a história dessa questão que eu estou falando aqui, desses desdobramentos intelectuais, políticos, que é bem interessante. Né? E uma outra coisa, obviamente que a questão do sionismo político, a gente pode se remeter até anteriormente. A gente tem figuras mais famosas, como a figura do próprio Theodor Herzl, né, que foi uma figura forte para a fundação desse Estado de Israel, né, por exemplo, que foi um dos mais conhecidos, né, e ele não se encaixava nem ele não se encaixava nessa dualidade de esquerda e direita. Teve uma figura ainda mais antiga, conhecida como Moses Hess, que inclusive foi amigo de Karl Marx, né? Foi amigo de Karl Marx, depois eles brigaram ali, o Karl Marx meio que não aceitava essa coisa de que o Moses Hess defendia, né? Da criação de um Estado judeu na Palestina, né? Inclusive, o Hess escreve um protótipo de uma obra que faz jus a isso no século XIX, que é o Roma and Jerusalem, o livro em inglês, que faz referência a essa criação do Estado sionista. O cara lá no século XIX já estava debatendo isso, já estava falando isso, né? Só que o Marx e o Engels acabam rompendo com ele,
e discutindo com ele exatamente por conta dessas questões aí. Isso é bem interessante. E é isso, a questão da formação do Estado de Israel, para ser bem sucinto, é isso, né? Você tem essa dualidade aí do Estado de Israel, e a questão da Palestina, o próprio William Papé, a questão ali do expansionismo de Israel, ele vai explicar isso aí muito bem em um dos livros dele, que ele fala sobre essa questão do expansionismo de Israel ali, o domínio de todo aquele território ali, e o descumprimento da resolução que a gente até falou aqui, da criação dos 2 estados. Mas é isso. Renzo, é um prazer assistir a uma aula como esta. Aquilo que está aqui a acontecer esta noite é algo extraordinário. E é algo extraordinário precisamente pelo convidado do canal Multipolar TV, que domina perfeitamente esta matéria do Médio Oriente e está a abordar o tema, enfim, pela raiz, explicando desde o início. Bom, nós já vimos que, portanto, o Estado de Israel, que entretanto foi fundado e foi reconhecido, incluindo as Nações Unidas, nunca se contentou com as suas fronteiras e sempre quis entrar dentro daquele que era para ser e é, de facto, só que as suas fronteiras não são reconhecidas ainda internacionalmente. Nunca se contentou com as suas fronteiras e passou a entrar no Estado da Palestina, com os colonos, matando pessoas. Já houve, ao longo dos anos, vários momentos em que Israel dizimou o povo palestiniano. Gostava que falasse um pouco sobre isso também, faz favor. Pois eu lembrei o nome, a resolução, é a resolução 181, lembrei agora, o plano de partilha da Palestina. É exatamente essa resolução que eu estava tentando lembrar aqui, eu lembrei agora, que foi feita em 29 de novembro de 1947. E sobre essa questão aí da expulsão, né, ou pelo menos da não integração dos palestinos aos territórios de Israel, porque uma coisa é você integrar esses povos aos seus domínios, outra coisa é você simplesmente colocá-los em guetos, colocá-los em situações sensíveis, né, à própria existência desses povos, né, e Israel não tem o mínimo de cuidado com isso, né. Uma estratégia que Israel usa muito é a questão da colonização através do norte ali, né, através daquelas fazendas, das Shebas, que eles dão o nome, aquelas fazendas lá no norte. Eles vão, de uma certa forma, o governo de Israel vai emitindo, digamos, títulos, como se fossem títulos de propriedade. Aí esses colonos, eles começam a ir pelo norte, aí no sul do Líbano, se expandindo por ali, né, para, de uma certa forma, fazer com que o território que hoje a gente considera como Gaza seja cada vez mais engolido por esse expansionismo político. Eu creio que estou a ser sabotado. Essa é que é a verdade. Pode continuar falando? Se me estão a ouvir, digam no chat, por favor. Tá escutando. Aqui a internet falhou e eu estava a dizer, eu creio que estou a ser sabotado, porque eu hoje fiz uma medição e o que isto dava praticamente 500 megas de velocidade da internet. Portanto, não há motivo nenhum para a internet parar, e já ontem aconteceu o mesmo. Creio que estou a ser sabotado, mas vamos em frente. Pode continuar falando? Sim, podes continuar, Renzo, porque eu não ouvi a parte final do que estavas a dizer. E para de me cortar para o senhor. Pois é, né? Voltando. E a questão ali, uma das estratégias é essa. Uma das estratégias é exatamente essa, que é uma estratégia político-econômica que Israel se utiliza para poder expandir o seu domínio ali, sem a utilização a priori das suas forças militares, né? Essa é uma das estratégias que eles usam. E isso, obviamente, vai criando um conflito, vai gerando ali um desgaste, né, entre
entre os palestinos e esses colonos. E aí, obviamente, que Israel, por ter um poder militar de eficiência, eles vão lá e fazem essas intervenções. E aí acabam colocando essas pessoas em perigo. Uma coisa interessante é que esse processo, inclusive, de expulsão, porque primeiro você tem um processo de expulsão, eu acho que o senhor travou aí, não sei se o senhor travou. Não, estou bem, agora estou a ver a minha imagem e creio que me estão a ouvir. Eu estou tranquilo, né? Sim, tudo bem. Ah, então, vamos lá. Então, o próprio William Papé, no seu livro, chamado Limpeza Étnica da Palestina, ele fala que você teve processos, a primeiro momento, ali, quando Israel surge, de expulsão de palestinos daquele território. O que aconteceu no primeiro momento foi isso. Aquela coisa das fazendas coletivas é uma estratégia recente, moderna. No caso das fazendas coletivas, não. Existem também kibbutz ali. Os kibbutz ainda existem ali, mas eles usam mais as shebas, que são aquelas fazendas que os colonos usam ali ao norte. Mas o William Papé, nesse livro dele, ele usa um termo chamado Nakba, que significa catástrofe em árabe, né, ou desastre em árabe. Ele faz referência exatamente a essa primeira expulsão de palestinos e de cidadãos palestinos desse território ali, o que a gente conhece ali como Gaza, aquela região ali da Cisjordânia, Transjordânia e Gaza. Segundo o próprio William Papé, pelo menos, isso aqui a gente está falando de 1948, olhe bem, né? No mesmo período de fundação do Estado de Israel. Segundo ele próprio, quase 1 milhão de cidadãos palestinos foram expulsos, né? Tiveram que se refugiar. Lembrando que nesse período também você teve uma guerra de independência de Israel e também isso provocou também, fez com que esses cidadãos saíssem dali. Né? Então, o William Papé, a primeiro momento, ele fala sobre isso, sobre essa expulsão desses cidadãos palestinos daquela região, né? Como esse primeiro fenômeno. Renzo, Então, isso é o início, né, de um processo. Se você quiser comentar aí, pode falar. Sim, está aqui uma pergunta que é feita, que é, Renzo, como você considera a fundação para o financiamento do deslocamento de milhares de judeus, o Banco dos Assentamentos, pelos Rothschild? Como é que você considera a fundação? Olha, inclusive, a própria Anita Shapiro, que é a historiadora israelense que eu citei, na questão das aliás, as aliás que eu citei, a primeira e a segunda aliá, que foi essa imigração desses judeus europeus, ali ainda no período do domínio otomano, para aquela região, tinha, inclusive, um financista da família Rothschild. Eu não lembro exatamente o nome dele agora, eu não sei se era o Maya Emshel Rothschild ou Nathan Emshel Rothschild, algum desses dois. Porque eles têm muitos Nathan e tem muitos Maya e Eitan lá naquela família dele. Inclusive, tem um historiador britânico chamado Neil Ferguson, ele tem um livro só sobre essa família aí, que é a família dos Rothschild. Mas eu lembro que tinha um Rothschild que ele estava extremamente comprometido, a primeiro momento, sim, isso é fato, isso é verdade, nem os historiadores judeus negam, estava comprometido com essa vinda desses judeus, essa imigração desses judeus para aquele território. O engraçado disso é que o Império Otomano fez vista grossa, né? O Império Otomano não fez nada contra isso. Eles ficaram ali observando a situação, mas eles não reagiram. Em outras situações, muito provavelmente os otomanos teriam reagido. Se fosse no Cáucaso, por exemplo, e aí a gente pode falar até do genocídio armênio, eles teriam reagido. Se fossem outras situações, eles teriam reagido. E o curioso é que ali eles não reagiram. Essa chegada simplesmente iminente de muitos judeus ali naquele território. Então, quando esses judeus chegam ali naquilo que os historiadores chamam de aliás, primeiramente eles se assentam ali e aí eles começam a viver ali como cidadãos ali, cidadãos daquela própria região. Então, você não tem ali a construção de grandes casas, grandes construções civilizacionais, nada.
eles vão viver ali como pessoas ali, como se estivessem ali há muito tempo. Então, eles vão trazer a questão, por exemplo, da produção de uvas, por exemplo, a produção de uma pequena agricultura ali no início, até com certo financiamento desse Rothschild, que também vai financiar isso aí, para que esses colonos ali comecem a se assentar e tudo mais. E depois, com o advento da maior intensividade desse Rothschild, você tem ali a proclamação lá inclusive até do próprio Lord Balfour, né, que é bem famoso esse caso, do Lord Balfour, para a imigração, de fato, em massa desses judeus para aquela região e até a criação, um lobby mesmo, para a criação daquele Estado ali de Israel, né, no início do século XX. Então, isso é bem interessante, realmente. Teve ali um apoio financeiro, sim, de um Rothschild. Isso é verdade. Renzo, como é que se justifica ou o que é que determina o apoio que os Estados Unidos dão a Israel? Pois é. Eu estava falando até da questão. Eu até falei isso aqui, né? Eu falei que se você pega na história, uma coisa interessante, porque os Estados Unidos só começa realmente a ter uma aproximação de fato com Israel no governo do Reagan, nos anos 80, né? Com o advento do chamado Zion Christian, ou sionismo cristão, né? E é nesse período, né, que a gente tem ali, nos próprios Estados Unidos, a questão lá da teologia dispensacionalista, né, de intelectuais ali, de caráter reformista, protestantes e tudo mais, que começam já a criar essa ideia de que o próprio dispensacionalismo tem essa ideia de que esses judeus que fossem para a Palestina iriam se cristianizar, iriam se converter ao cristianismo, tudo mais, iriam abandonar o judaísmo, e não foi isso que aconteceu, né? Eles continuaram judeus, eles não se converteram ao cristianismo. Mas a gente vê que é nos anos 80, no governo do Ronald Reagan, e aí a gente vê uma coisa interessante, porque o próprio Brzezinski, que foi o cara que arquitetou a política externa do Reagan, né, e arquitetou também a política externa nos Estados Unidos para os últimos 40 anos, a política dos Estados Unidos é exatamente a que foi definida por esse cara, por isso que esse cara é muito importante, e ele colocou Israel como um ponto central no Oriente Médio ali. Né? Israel deveria ser apoiado. Então, uniu o elemento político, econômico, militar e ao elemento religioso, dessa questão aí do dispensacionalismo, essa questão do sionismo cristão, né, que nesse período aí já estava com muita força, né, E aí depois, em períodos mais recentes, você já tem a criação de lobbies, de grandes organizações, como a AIPAC, Cristãos Unidos por Israel, que são grandes organizações que existem dentro dos Estados Unidos e que arrecadam muito dinheiro para mandar recursos e tudo mais. E até mesmo comprar opinião pública em torno dessa questão aí de Israel, né, que os Estados Unidos têm que apoiar Israel. Eu quero te fazer outra pergunta ainda relacionada com essa questão, que é o seguinte: há quem diga que Israel é o porta-aviões dos Estados Unidos no Médio Oriente, ou seja, é a representação dos Estados Unidos no Médio Oriente. E há até um político americano, que agora me falha exatamente quem foi, que disse que se Israel não tivesse sido formado, os Estados Unidos teriam que arranjar um Israel naquela região. Como é que vês esta questão? É a presença militar dos Estados Unidos, Israel torna-se a presença militar dos Estados Unidos ali, ou, não sendo a presença militar dos Estados Unidos, digamos que representa os Estados Unidos porque é financiado pela economia dos Estados Unidos, uma vez que nos Estados Unidos existem 3% da população que são judeus, mas 60% detêm a parte fundamental da economia.
Por isso é que há um grande apoio sionista nos Estados Unidos, apoio ao Estado de Israel. Gostava que comentasse isto, faz favor. E só para um adendo, antes de comentar sobre isso, os autores que eu falei antes, que é os autores do chamado sionismo cristão, depois vocês podem até pesquisar, o Hal Lindsey, que é um desses pastores americanos aí, que são muito influentes nessa questão do sionismo cristão lá, Hal Lindsey, mas tem uma figura que é mais importante, o nome dele é Billy Graham, depois vocês pesquisem, Billy Graham, esse cara talvez é a figura mais importante do ponto de vista político-religioso dessa relação dos Estados Unidos com Israel, essa relação recente. E ele ganhou muita força no governo do Reagan. Então, só para dar um adendo nesse aspecto aí. E essa questão que o senhor falou dos Estados Unidos é um fato. É um fato. Qualquer pessoa que estude o Oriente Médio recente vai se deparar com isso. O Oriente Médio pós-guerra vai se deparar com isso. Por quê? Porque os Estados Unidos, e isso é uma coisa bem interessante, e daí porque faz jus exatamente o que eu falei aqui do governo Reagan. Como os Estados Unidos perdeu perdeu o Irã, né, com o advento da Revolução dos Ayatollahs em 1979, os Estados Unidos precisavam, de uma certa forma, de um país ali, de um outro país ali, para ser exatamente esse país ali, títere, digamos assim, e que tivesse um vínculo direto à sua política externa. Esse país seria Israel. Apesar de que o Iraque, naquele período, Saddam Hussein, ele tinha vínculos ali ainda com os Estados Unidos. A gente está falando aqui dos anos 80. Nos anos 80 você tem o advento da guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, começa em 80 e vai terminar em 88. Aí você teve aquele famoso caso Irã-Contras, aquela coisa toda ali que aconteceu ali, né, que os Estados Unidos estavam se utilizando estava fazendo uma maquinaria ali, né, para poder vender armas para o Irã, para poder pegar esse dinheiro e passar para os contras na América Latina, contra os comunistas, sandinistas, aquela coisa toda. E era até o governo do Reagan, inclusive. Isso aí foi até um escândalo. Depois você teve aquela questão da embaixada, né, do sequestro, lá na embaixada dos Estados Unidos no Irã, né, que também foi uma outra polêmica que teve ali. E os Estados Unidos, basicamente, naquele período, perde o Irã. E aí você tem o fim da monarquia do Reza Pahlavi, né, e o advento dos Ayatollahs, com o Ayatollah Khomeini, com uma retórica muito forte, anti-sionista e anti-norte-americana, né, anti-sionista e anti-americana. O próprio Ayatollah Khomeini, em uma das suas obras, ele usa um termo bem interessante, que ele divide o mundo naquela coisa dos oprimidos. Ele pega do Ali Shariat, né, que era um filósofo, sociólogo iraniano de grande influência naquela época, que é um termo que ele usa, que é o Mostakarpen, ou Mostakabaren, né, como ele usa, que o Mostakabaren e o Mostafazen, né, que é aquela divisão entre os oprimidos e os opressores. É uma coisa um tanto dialética, do ponto de vista até mesmo marxista, mas é uma coisa retórica que ele usa. E aí ele coloca o sionismo e os Estados Unidos como esses opressores, né? Israel, ou pelo menos o Estado sionista, e os Estados Unidos como esses opressores diante da civilização iraniana e de outras civilizações ali do terceiro mundo. E aí entra nessa questão aí do Iraque. Com o advento do Iraque, nos anos 80, e uma coisa interessante, bem interessante, que pouca gente lembra disso, é que Israel, nesse momento, está falando dos anos 80, se colocou contrário ao Iraque, a gente tem que lembrar disso. Nesse momento, os Estados Unidos ainda não tinham perdido o controle do Iraque totalmente, né? O Saddam ainda estava pró-Estados Unidos. No decorrer dessa guerra, Israel ainda não tinha um vínculo muito forte com os Estados Unidos e era inimigo do Iraque. Veja, Israel fez uma operação, pouca gente lembra disso, chamada Operação Ópera, em 1981, que a Força Aérea de Israel, né, destruiu a construção de usinas, né, e tudo mais, de reatores e tudo mais, do Iraque, bombardeou lá, no meio da guerra.
no meio da guerra. Isso significa que, indiretamente, Israel apoiou quem? Apoiou o Irã, nesse contexto. Indiretamente, porque ajudou o Irã, quando eles fizeram esse ataque aí, contra o Iraque. E aí, depois, com os anos 90, aquelas invasões, aquelas guerras do Golfo, em 1991, né, você já tinha até o Bush pai lá no poder, nos Estados Unidos. E esse conflito já, né, você tem a invasão do Iraque, a tomada do Iraque do Kuwait, que era uma região de forte petróleo, né, o Iraque estava sendo sancionado, mas e aí ele toma o Kuwait, e aí você já tem essa briga entre Saddam e o governo americano, é quando, a partir daí, a partir dos governos do Clinton também, e do Bush, né, é que essa relação dos Estados Unidos essa relação dos Estados Unidos com Israel ganha ainda mais notoriedade, ganha ainda mais força. E aí, de fato, Israel torna-se aí, se vocês olharem nas estatísticas, isso é muito claro. O apoio militar, o apoio econômico, né, a venda de armamentos, a transferência de tecnologia, de parcerias joint venture, das empresas americanas com empresas israelenses, tudo isso começa a aumentar exponencialmente. E aí Israel se torna, de fato, o que o senhor colocou muito bem, a pergunta, como um país satélite. Né? Engraçado que tem alguns amigos que usam o termo eu já vi um termo que é o McDonald's no deserto. É quase isso, o McDonald's no deserto, dos Estados Unidos. Bom, isto tem sido uma aula maravilhosa, que tem acontecido desde o início da live, mas precisamos avançar um pouco no tempo e vir até 7 de outubro do ano passado. Há na comunicação social portuguesa e na comunicação social ocidental quem chame terrorista ao Hamas. Renzo, quem é o Hamas? Como é que foi formado o Hamas? Quem é que representa o Hamas? Então, uma coisa interessante do Hamas, né? O Hamas, a própria definição do Hamas, ele já faz jus ao que é um Hamas. O Hamas do árabe significa Movimento de Resistência Islâmica, né? Harakt al-Mukawama, né? Ou seja, Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas, a primeiro momento, isso lembra o próprio Hezbollah, não sei se a gente vai comentar sobre o Hezbollah, provavelmente sim, mas o Hamas é uma coisa interessante, porque o Hamas, ele surge como um movimento que não era nem sequer um movimento político necessariamente, nem político, nem militar, nem nada nesse sentido, era apenas um movimento comunitário, digamos assim. A figura do líder espiritual do Hamas, que é o Sheikh Ahmed Yassin, que é um velho cadeirante lá e tudo mais, que inclusive foi assassinado por Israel, né? Ele é a figura espiritual, é o ideólogo ali por trás da fundação desse movimento de resistência, que posteriormente vai ser o Hamas. Israel, naquele contexto, com o advento do conflito de Israel, com a OLP do camarada lá Yasser Arafat, naquele período ali, nos anos 60, os anos 70, os anos 80, o surgimento do Hamas seria interessante para Israel, porque o Hamas, sendo um movimento que, como o próprio Sheikh Ahmed Yassin era ligado aos irmãos muçulmanos, né, a Irmandade Muçulmana, ideologicamente falando, lá do Hassan al-Banna, que é a figura, o fundador da Irmandade Muçulmana, que é um movimento islâmico egípcio, e que tem como grande expoente uma outra figura chamada Sayyid Qutb, né? Sayyid Qutb, que é uma figura que escreveu um livro chamado Milestones, que é um livro fundamental para o que a gente vai conhecer aí como salafismo, ou movimento salafista, que é exatamente esse movimento, vou usar um neologismo aqui, esse neo-islamismo que a gente vê, esse islamismo jihadista, salaf jihadista, essa coisa toda. E o Sayyid Qutb, ele foi muito importante para isso, ele era ligado à Irmandade Muçulmana. Defendia aquela ideia de que... e ele influenciou o Hamas, o Ahmed Yassin. E ele defendia aquela ideia de que o mundo contemporâneo, o mundo islâmico contemporâneo, estava num período de jahiliya, como ele usa, né? É um período de escuridão, um período ruim para os árabes. Ele usava esse termo, jahiliya. E que deveria se
combater qualquer forma de influência do Ocidente. Então, de uma certa forma, o próprio Said Qutb, ele foi uma espécie de anticolonialista nesse sentido. Deveria se combater qualquer forma de interpretação política, religiosa, ou qualquer coisa nesse sentido que viesse do Ocidente. E, contrário a isso, deveria se criar um regime islâmico, um regime baseado na lei islâmica, na Sharia, né? Então, é exatamente essa influência que figuras como Said Qutb vai perpassar. O Said Qutb, inclusive, foi morto em 1966 no governo do Nasser, no Egito. Ele foi preso, o Nasser chegou para ele e falou, olha, eu posso te libertar, mas você vai ter que parar de ser opositor do meu governo. O cara simplesmente quis morrer. Ele falou, não, eu quero ser um mártir. É por isso que ele é uma figura tão importante para o jihadismo, para o salafismo, para esse movimento global que a própria Al-Qaeda, esses grupos, o ISIS, vão ter como base ideológica. Então, de uma certa forma, tem uma proximidade, ainda que com algumas diferenças do próprio Hamas com esses grupos, apesar de que o Hamas tem suas diferenças, sim, ideologicamente falando. Então, o Sheikh Ahmed Yassin, ele era uma figura que vivia ali naquela região de Gaza, fazendo ali atividades comunitárias, né, a construção de escolas, a construção de hospitais, aquela coisa toda. E Israel, vendo isso aí com bons olhos, na tentativa de impulsionar isso aí como uma espécie de movimento político, foi dando brecha, e aí o Hamas surge, em 1987, né, com o Sheikh Ahmed Yassin e uma outra figura chamada Abdel Aziz Rantisi. Essa outra figura já é uma figura mais articulada, mais articulista do ponto de vista militar. Então, o Abdel Aziz Rantisi seria a figura militar e o Ahmed Yassin seria a figura ideológica, política ideológica, né, a figura ali religiosa por trás do movimento. Então, aí, a partir dali de 87, surge o Hamas, e o Hamas vai começar a se defrontar com a OLP, com os movimentos ali que já existiam ali, e vai simplesmente obliterar esses movimentos, vai derrotá-los e vai assumir completamente o controle daquela região, o que vai culminar, inclusive, na eleição do Hamas. Pouca gente fala disso, infelizmente, na eleição do Hamas, eleição de fato, vitória por sufrágio do Hamas em 2006, quando o Khalid Meshal é eleito, né, vencendo, inclusive, a autoridade palestina, do Mahmoud Abbas, aquele pessoal, vencendo a eleição ali, e o Hamas sendo eleito. E o que é que Israel vai fazer depois disso? Vai só bloquear o porto ali daquela região e vai começar um novo embate, sendo que o próprio Khalid Meshal tinha dito, olha, os caras do Hamas, reconhecemos o Estado sionista. Abria-se ali uma brecha para uma negociação, e Israel não quis. Então, é bem interessante essa questão do Hamas. Surge como movimento comunitário, vira um movimento político em 87, tem esse hibridismo do aspecto ideológico, religioso, através do Sheikh Ahmed Yassin, com esse elemento paramilitar, através do Rantisi, através do Saleh Aurori, que inclusive foi morto. Todos esses nomes aqui já foram assassinados pelo Mossad. Todos eles já foram mortos. Né, o Rantisi, o Yassin, o Aurori mais recente. Mas surge com esse hibridismo, né, de uma questão de defesa de Gaza, de defesa da Palestina, do elemento nacionalista, e isso é talvez o elemento que diferencie, talvez não, esse é o elemento que diferencia o Hamas do jihadismo, do ISIS, da Al-Qaeda, porque enquanto eles lá são universalistas, eles têm uma visão universalista da política islâmica, o Hamas não, ele tem uma visão mais regionalista, ele tem uma visão mais nacionalista, da defesa da região do território de Gaza. Então isso talvez é a principal diferença, se eu posso dizer assim, ideologicamente do Hamas para os outros movimentos. Então, Renzo, o que é que, toda a gente sabe, mas eu vou fazer a pergunta na mesma, o que é que respaldou o ataque do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado? O ponto que eu coloquei ali, eu já abri até brecha para isso, foi exatamente a questão ali, que, para mim, particularmente, começa em 2006, período recente, que é quando o Hamas vence uma eleição ali em Gaza, eles são eleitos por sufrágio naquela região, né,
E Israel não aceita. Israel simplesmente não aceita. Faz um bloqueio ali no porto ali, da região ali, faz um bloqueio político, um bloqueio econômico, né? Impede que o Hamas governe a região, intervém na região, começa um conflito, e a partir dali, as autoridades, as lideranças do Hamas viram que não tinha mais como você tentar abrir precedentes para uma negociação de fato, né? Para um equilíbrio, até mesmo passivo, na existência de dois estados, com reconhecimento, inclusive, do Hamas, do Estado sionista, né? Então, veja que isso foi um precedente, né? Isso foi um precedente. E aquele ataque de 2023, eu já vi informações, eu já li algumas informações, que o braço de operações especiais do Hamas, que era até controlada pelo Saleh Aurora, que faleceu, eram as Brigadas Al-Qassam, né? As Brigadas Al-Qassam é o braço paramilitar, é o elemento paramilitar operacional que faz essas operações do Hamas aí, do ponto de vista militar, né? Eu até comentei aqui da questão do hibridismo ali do fenômeno Hamas, fenômeno político-religioso com fenômeno militar. E essa operação em 2023 teria sido toda coordenada, segundo eu já vi alguns relatos, pelo próprio Irã. Ou seja, não foi uma coisa autônoma do Hamas, não, né? O líder, né, o atual líder da Guarda Revolucionária, da chamada Paz da Arã, né, da Sepah, que é a Guarda Revolucionária Islâmica, que é eu não lembro o nome dele agora exato, que substituiu o Soleimani, acho que é o Esmail, enfim, eu sei que é Esmail alguma coisa. Esse cidadão, ele teria, junto com o Hamas, né, inclusive treinado, tudo, se articulado junto com essas brigadas Al-Qassam, para que essa operação tivesse acontecido, como foi o caso, realmente ela teve efetividade, né? O Hamas adentrou o território ali de Israel e sequestrou, né, cidadãos israelenses a título de, ou movido por uma negociação, né? O Hamas reivindicava que Israel libertasse certos prisioneiros que são para o Hamas importantes, figuras importantes, né, ligadas ao movimento, né, que foram presos por Israel. Em troca, o Hamas libertaria ali os mais de 100 reféns israelenses. Essa foi a estratégia do Hamas. E acabou que Israel, obviamente, não aceitou, né? Eles fizeram aquela operação contra Gaza, a operação que já tem mais de um ano, né? E é isso, né? A gente está vendo essa situação, esse caos ali. Está a completar-se um ano. Sim, com Israel bombardeando ali o território, né? Tendo assassinado mais de 40 mil civis já, ao que tudo indica, né? Com perdas enormes, né? Com baixas enormes de militares israelenses também que faleceram, ou que morreram, ou que ficaram incapacitados. Então, a operação especial que Israel fez em Gaza, como resposta a essa também operação das Brigadas Al-Qassam e da Sepah iraniana contra Israel, acabou não dando certo, acabou aparentemente falhando. Israel falhou no seu objetivo, né? E os reféns, ao que tudo indica, muito provavelmente ou estão mortos ou ainda continuam lá sob controle, provavelmente ali naquela região de Khan Yunis, que é uma província ali de Gaza que fica bem distante ali, mais ao sul, leste ali, aquela região ali, que é onde está o principal figurão, né? O comandante das Brigadas Al-Qassam do Hamas, que é o único que está vivo, que é o Yahya Sinwar, né? Yahya Sinwar, e que é talvez uma das figuras mais malucas que eu já vi, porque o cara sai na rua, tira foto, ele literalmente zomba com a cara de Israel, ele brinca, sinceramente, os caras não conseguem pegá-lo, é impressionante como o sujeito é um fantasma mesmo, Israel não consegue pegá-lo, tentaram pegá-lo e não conseguiram, assassinaram inclusive o Aurori, assassinaram o Mohammed Deif,
que é uma figura importante dentro do Hamas, autoridade militar também, lá um dos fundadores do Hamas, Mohammed Deif, morreu também, líder de longa data. Os únicos que estão vivos aí é o Khalid Meshal, né, de autoridades, e o próprio Sinwar. E o Sinwar realmente é o verdadeiro chefe do Hamas mesmo, e ele não foi morto. O próprio Haniyeh foi morto, né, também no Irã, né? Era a espécie de figura diplomática ali, né? Foi morto também esse ano. Olha, Renzo, eu gostava de trazer agora aqui umas imagens para eu lembrei o nome só para comentar, eu lembrei o nome do general iraniano, que é o líder da Quds, da Força Quds, que é o braço de operações especiais da Sepah, é o Esmail Ghani, é o homem que substituiu o Soleimani. Muito bem. Como sabemos, neste momento, Israel está em guerra com o Líbano, está em guerra na faixa de Gaza, está em guerra com o Iêmen e, pelos vistos, está em guerra com o Irão também. Portanto, isto está... E hoje houve notícias de bombardeamentos na Síria, que inclusivamente atingiram uma base russa, não é? Portanto, isto é uma guerra que se pode dizer generalizada naquela região. Eu gostava de trazer aqui umas imagens dos bombardeamentos que foram feitos no sul de Beirute, e é isso que vamos ver agora. محلك هون محلك هون Quanto ao dia de hoje, existem várias informações. É noticiado de uma reunião que houve, e esta reunião é uma reunião importante entre os responsáveis iranianos e responsáveis da Arábia Saudita. Nós sabemos que, por intermédio da China, já foram restabelecidas relações diplomáticas entre os dois países, embora até este momento tenham sido relações diplomáticas não muito fortes. E sabemos que havia um antagonismo entre estes dois países. Hoje, o responsável máximo iraniano presente na reunião, no discurso que fez, chamou irmãos da Arábia Saudita. Portanto, isso referiu-se à Arábia Saudita como irmãos do povo iraniano e chamou não só a Arábia Saudita, como todos aqueles países ali da região, para tomarem uma posição naturalmente contra o que Israel está a fazer. Também no dia de hoje surgiu uma notícia de que os Houthis atingiram, provavelmente com um drone, um barco da Grã-Bretanha, um barco britânico, que é o barco Cordelia Moon. E há também notícias que dizem que foi com um barco não tripulado que eles conseguiram atingir este barco britânico. Portanto, isto são imagens que surgiram hoje. Renzo, há 2 dias houve o bombardeamento por parte do Irão em relação a Israel como retaliação a todas as provocações que foram feitas ultimamente pelo exército sionista. Neste momento nós temos Benjamin Netanyahu a dizer que vai retaliar também, que os iranianos não se vão ficar a rir. Portanto, isto parece uma bola de ping-pong, sendo que a bola é uma bomba que anda para cá e para lá.
os Estados Unidos estão a tentar pôr água na fervura, estão a tentar que entre o Irão e Israel não deflague uma guerra total. O que é que te parece que vai acontecer? Uma coisa interessante é que aqui eu posso até me remeter um pouco ao passado, né? Aí a gente pode voltar a 2006 e aí depois eu venho para a questão da morte do Nasrallah, e aí a gente entra já nessa questão aí do ataque do Irã e no que pode realmente acontecer. Lembrando que em 2006, né, inclusive teve até uma comissão chamada Comissão Vinograd, depois vocês podem até pesquisar, essa comissão é interessante, que foi o detalhamento conclusivo do que foi aquela operação de Israel no Líbano em 2006, né? A operação concluiu que foi uma tragédia, que foi literalmente uma tragédia, uma tragédia do ponto de vista humanitário, e econômico e também militar, né? Então a comissão definiu isso. Lembrando que aquele conflito, ele se iniciou simplesmente porque o Hezbollah queria negociar, o Hezbollah queria fazer isso, queria negociar com Israel a troca de prisioneiros, né? E uma das digamos assim, uma das estratégias do Hezbollah foi a questão do sequestro de agentes, eu só falo que foram soldados, mas foram agentes israelenses que estavam ali, em Golã, naquelas regiões ali, próximas ao território do Líbano, e que o Hezbollah estava monitorando, e que o Hezbollah, vendo com oportunidade de capturá-los, conseguiu fazer isso, capturou esses soldados, alguns deles, inclusive, até foram mortos no combate, e 2 desses soldados, 2 ou 3, se me falha a memória, foram capturados. E aí o Hezbollah usou isso aí como um elemento para possibilitar a troca desses prisioneiros, né? A troca aí entre o Hezbollah e Israel. Obviamente que Israel não aceitou. E aí Israel fez uma operação especial no Líbano, em 2006, contra o Hezbollah, né? E, obviamente, como a própria Vinograd fala, acabou não dando certo, né? Porque o que aconteceu foi que mais de 1.000 pessoas foram mortas, né? 1.300 libaneses foram mortos, você teve ali uma saída em massa de mais de 1 milhão de libaneses do Líbano, daquela região, essas pessoas tiveram que sair dali, né? Israel fez ataques aéreos em massa à rede de comunicação do Líbano, né? A toda a rede de comunicação do Líbano ficou danificada, energia, né? A rede elétrica, abastecimento de água, quer dizer, um bombardeio indiscriminado a uma parte considerável do território do Líbano, né? Em toda a infraestrutura. Uma coisa completamente absurda. Lembrando que nesse conflito, Israel atuou com um certo apoio ali da União Europeia, com um certo apoio também dos Estados Unidos, era até o Ehud Olmert, né, que era o primeiro-ministro, não era o Benjamin Netanyahu, não, era o Ehud Olmert, que era o primeiro-ministro de Israel, que fez essa operação aí, contra um Hezbollah que já tinha um apoio do Partido Dawah, tinha um apoio do Movimento Amal, tinha um apoio do Irã, diretamente, tanto é que o próprio Qassem Soleimani, ele participa desse conflito, o Qassem Soleimani participa, e também uma figura muito importante para o Hezbollah naquela época, que depois acabou sendo assassinado, que era o Imad Mugnier, que acabou sendo morto em 2008 pelo Kindle, o braço de operações especiais do Mossad, que acabou sendo assassinado posteriormente. Mas, veja, tudo se inicia ali, pelo menos esse embate direto entre o Hezbollah e Israel se inicia ali. Lembrando que o Hezbollah ele surge nos anos 80, com o advento da Guerra Civil do Líbano, que começa em 70 e se encerra nos anos 80, né? E o Hezbollah surge nesse seio aí, nesse conflito, né? E, de uma certa forma, em aliança com os grupos ali xiitas da região, acabam até expulsando, de certa forma, Israel dali, pela primeira vez.
Então, você tem essa primeira expulsão. Depois você tem essa segunda expulsão com o advento da falha miserável de Israel nessa operação especial também que falhou. A única coisa que Israel fez foi matar civis. Falhou também do ponto de vista operacional. Então, 2006 também foi um problema. E aí a gente entra na questão de 2024, né? Agora com essa última, o que a gente está vendo agora. Lembrando que isso aí começou com Israel denominou isso aí como Operação Northern Arrow, que se iniciou lá com os pagers, né, que eles utilizaram para tentar pegar líderes do Hezbollah. Chegaram a ferir mais de 3 mil pessoas, segundo dados aí, né, chegaram a ferir mais de 3 mil pessoas, né, chegaram a matar também outras pessoas no meio disso tudo. Não acabou, obviamente, matando lideranças, pelo menos aí, a primeiro momento. A segunda fase seria o assassinato do secretário-geral do Hezbollah, que é o Hassan Nasrallah, né, e aí eles fizeram um bombardeio em Beirute, né, lá ali no leste do Líbano, né, ali no leste do Líbano, na região de Daé. Eles fizeram um ataque, era até um bairro ali, um local residencial de Daé, em Herat, né, no subúrbio de Daé. Eles fizeram um ataque, a Força Aérea de Israel fez um ataque, ou seja, foi um ataque feito por caças F-151 de Israel, ataques anti-bunkers, né? Eles jogaram ali aquelas bombas anti-bunkers na região, muito provavelmente. Isso aí foi uma ação que teve por consequência, provavelmente, a ação de um agente infiltrado ou dentro do Hezbollah, ou uma pessoa que tinha amplo conhecimento daquela região e que tinha vínculos com Israel, de uma certa forma, né? E aqui, o próprio assassinato do líder que eu falei lá, que morreu em 2008, que havia até participado da guerra do 2006, é o Imad Mounier. Esse cara, ele era uma das figuras mais difíceis de ser pego, né? Os Estados Unidos tentou pegá-lo inúmeras vezes, nunca conseguiu. E o Mossad, né, o Kingdom, o Mossad, que é o braço de operações especiais de Israel, eles conseguiram fazer isso. Ele, inclusive, morreu em Damasco, né? Ele morreu em Damasco. Ele estava num festival lá em Damasco e acabou sendo assassinado, com um explosivo no banco do seu carro, num semáforo. Ele acabou sendo assassinado assim. E era uma das figuras de liderança do Hezbollah, um dos fundadores do Hezbollah, e acabou sendo assassinado. Então, o assassinato do Nasrallah foi a segunda etapa dessa operação aí, que eu comentei. E a terceira etapa é a invasão que a gente está vendo agora, do sul do Líbano. Essa seria aí a terceira etapa. E que, até o momento, não está demonstrando efetividade. Não está demonstrando efetividade. Segundo o que se sabe, já houve pelo menos 8 soldados israelitas que foram mortos por guerrilheiros do Hezbollah, e portanto acho que a coisa não está a correr muito bem para... Já subiu para 9, né? Já está em 9, daqui a pouco está em 10, daqui a pouco está em 15. O pessoal do IDF. 18 soldados já foram feridos. Ou seja, até o momento temos 9 mortos, 18 feridos do IDF. Né? 4 ou 5 tanques Merkavah blindados de Israel destruídos pelo Hezbollah. Lembrando que já até o momento, as forças de defesa do próprio Líbano, ou seja, o exército convencional do Líbano, também está em conflito com Israel. Também entrou, porque Israel começou a atacar indiscriminadamente até as forças de defesa do Líbano. Também. E aí o Líbano teve que reagir. Então, de uma certa forma, Israel está em conflito também com o exército libanês, digamos assim, as forças de defesa do Líbano, e com Hezbollah ao mesmo tempo. Dentro daquela região ali do sul do Líbano. O Hezbollah tem uma força que vai aí de 30 a 100 mil homens, né? Lembrando que
Se o Hezbollah quiser, junto com o Irã, eles podem mobilizar ainda mais gente, porque eles têm ali milícias paramilitares xiitas que atuam na Síria e no Iraque, então você tem as forças de mobilização popular, que é um grupo muito grande, que fica ali naquela região, você tem o Kataib Hezbollah, que é uma espécie de grupo que existe, né, é um grupo político ligado ao Hezbollah libanês, que fica no Iraque. Eles podem também vir para a região em apoio ao Hezbollah. Então a coisa pode se tornar ainda muito mais grave e muito mais complicada para Israel. Que tem como a sua força máxima a sua força aérea. A única coisa que Israel pode fazer é isso, é jogar bombas, destruir toda a infraestrutura do Líbano, porque do ponto de vista terrestre é um problema. Segundo vários órgãos de informação, e não foram só os iranianos a dizerem isso, incluindo até o Bloomberg também disse, a Força Aérea israelita levou um rombo quando foi o ataque iraniano a uma base aérea. Pelo menos 20 F-35 teriam sido destruídos. Sim, eu vi essa notícia também. Pronto, então, se é o forte de Israel em relação, portanto, aos países que está a atacar é a sua força aérea, neste momento a sua força aérea ficou, eu não faço ideia quantos aviões é que a força aérea de Israel terá, mas 20 F-35 é muita coisa. Lembrando que cada um custa muito dinheiro, é muitos milhões de dólares. Mas era suposto, havendo discursos dos dirigentes sionistas sobre o escudo contra mísseis que eles têm, o Iron Dome, era suposto que tantos mísseis atingissem o alvo quando o Irão resolveu atacar. A gente tem aí na comunidade aí muitos canais aí que são, digamos assim, ou pelo menos tem algum conhecimento a mais sobre essa questão operacional da guerra, né? E ao que tudo indica, e também alguns outros estudos aí fora, é que o Iron Dome ele tem muitos problemas, né? Ele tem muitos problemas. E o Irã utilizou, inclusive, pelo menos é isso que eles alegam, esses mísseis aí, o Fatah, né, o Fatah 1 e o Fatah 2, são mísseis hipersônicos, né, mísseis que têm a capacidade, inclusive, exato, mísseis que têm a capacidade, inclusive, de não serem tão facilmente interceptados. Em conjunto a isso, o Irã usou um sistema de guerra eletrônica, né, que o Shoigu, quando ele visitou o Irã, recentemente, ele repassou isso aí para o Irã, que é o Murmansk, que é aquele sistema de guerra eletrônica que emite um campo vibracional, emite ondas no campo eletromagnético de uma dada região, que faz com que cause interferência na comunicação de qualquer tipo de rede eletrônica. E isso, obviamente, faz com que as baterias do Iron Dome, basicamente, elas não tenham efetividade nenhuma, elas fiquem desligadas, literalmente. E aí a efetividade desses mísseis, Fatah 1, Fatah 2, do Irã, no território que foi, inclusive, um ataque, que não foi um ataque a civis, foi um ataque à base do Mossad, a bases militares de Israel, tem efetividade. E lembrando que isso foi uma resposta, inclusive, do Irã, no que tange ao assassinato de também líderes iranianos, né? Lembrando que morreu Nasrallah, morreu o Ibrahim Akil, que era o chefe das forças especiais do Hezbollah, né? A Redouan, que dá o nome, ele também foi morto nesse ataque aí anti-bunkers que Israel fez, que chegou a matar 800 pessoas. É uma coisa muito absurda. 800 pessoas em um único ataque. E morreu também Ali Karak, que era uma figura da comandante do Hezbollah ali na região do sul, principal combatente direto do Hezbollah contra Israel. Ele morreu também. É um dos fundadores também do Hezbollah. Ele morreu junto com Nasrallah e junto com essa outra figura que eu comentei. E também
segundo o próprio Irã, né, o Abbas Nilforouzshan, é assim que é o nome dele, que era um vice-comandante da IRGC, que é a Pasdaran, né, também conhecida como Pasdaran, Sepah, e comandante também da Força Quds, ele foi morto nesse ataque. Então, essa também é um dos motivos para o Irã também retaliar imediatamente, porque não só o Nasrallah morreu, né, como também um indivíduo ligado diretamente ao corpo político militar do Irã também. Então, esse foi também um dos fatores. Então, Renzo, não era suposto que tantos mísseis, porque nós vimos, inclusive passámos aqui imagens que foram facultadas por canais do Telegram, passámos aqui imagens dos mísseis a atingir os alvos israelitas, mas não era suposto tantos mísseis passarem o Iron Dome, e também a ajuda que os Estados Unidos da América deram, porque os Estados Unidos dizem que derrubaram uma série de mísseis. E também o ataque com 200 mísseis, acho que há quem fale em 180, há quem fale em 200, 180 e 200 a diferença não é muita, é um ataque muito significativo, sendo que os dirigentes do Irão já fizeram saber que se Israel atacar o Irão, eles têm um número incontável de mísseis para responder. Dizem que a resposta vai ser avassaladora. Agora, no teu entendimento, achas que Israel irá atacar o Irão nos próximos dias, ou vai esperar pelo momento certo, ou nem sequer vai atacar? Só antes de comentar isso, só um adendo. Foram, segundo autoridades mesmo, foi 181 mesmo mísseis que foram jogados. Aí, 181, pode ser que tenham sido mais, mas aparentemente foram 181 mesmo. Os iranianos chamaram a operação de Operação True Promise, né? True Promise, eles chamaram a operação com esse termo, né? E, ao que parece, um civil palestino foi morto, se eu não me engano, 2 civis israelenses, algo nesse sentido. Ou seja, muito pouco. O ataque não foi necessariamente, como a gente comentou, visando alvos civis, né? Esses civis provavelmente morreram com resquícios de outra esfera, mas não necessariamente com um ataque realmente direcionado à área civil. Apesar de que uma escola chegou a ser danificada, uma escola na região de Guedera, ela chegou a ser danificada com um desses mísseis. Mas aí, obviamente, que o Irã não tem controle absoluto sobre o que está fazendo, sobre o impacto desses mísseis, né? Quase ninguém tem. Você tem ali um efetivo, uma certa porcentagem, mas 100% de efetivo é impossível. Mas uma dessas escolas foram atingidas. Mas a principal base de Israel, que fica a base que fica no Negev, no deserto Negev, que é a base de Nevatim, que é talvez uma das bases, talvez não, é a base mais protegida do mundo, protegida inclusive pelos Estados Unidos, foi atingida assim, deliberadamente, ela ficou toda destruída, ela já tinha sido destruída naquele ataque que o Irã fez um tempo atrás aí, com drones e tudo mais, ela também foi atingida duramente, e agora muito mais, ela ficou muito mais danificada, né? Acho que era aí que estavam os 20 aviões, os 20 F-35. Exato, os caças estavam aí. Exatamente. Renzo, vamos aqui agora ver outra coisa. Muito pouca gente sabia, acho que a maioria desconhecia, que o Irão tivesse mísseis hipersónicos. Nós sabemos que entre o Irão e a Rússia existem relações diplomáticas muito boas que levaram até o Irão a fornecer à Rússia drones em determinado momento do conflito da Ucrânia, porque a Rússia estava mal preparada ao nível de drones. No teu entender, achas que os russos deram a tecnologia dos mísseis hipersónicos ao Irão para eles construírem os mísseis?
Pelo que se estuda, o que a gente pode considerar é que o Irã tem tecnologia para desenvolver esses mísseis, né? O Irã tem tecnologia para desenvolver esses mísseis. O Irã tem tecnologia, por exemplo, do ponto de vista aeroespacial, para jogar satélites no espaço, né? Eles têm tecnologia, né? Então, o Já o desenvolvimento fiz? desse míssil... Isso, exato, o Irã tem essa tecnologia. Então, o Irã é um país ali no Oriente Médio que eles são bem desenvolvidos no que tange essa questão. E muito provavelmente eles aprenderam, pode ter ali uma engenharia reversa para a criação desses mísseis de capacidade hipersônicas, né? Mísseis que são quase impossíveis de serem interceptados aí por essas baterias de defesa antiaérea aqui do Ocidente. Realmente é complicado, né? Então, é bem possível realmente que o Irã tenha um domínio sobre essa tecnologia, assim como também o domínio, muito provavelmente o domínio sobre a tecnologia para o desenvolvimento de armas nucleares, né? Também, o Irã hoje já consegue enriquecer de forma preponderante urânio a ponto de desenvolver uma arma nuclear, né? Basta apenas o próprio Ali Khamenei emitir uma fatwa, né, que é uma opinião, aquilo que os muçulmanos chamam de opinião não vinculativa, é uma fatwa, e basta ele simplesmente fazer isso, decretar, e o Irã pode desenvolver, ou pode simplesmente já ter desenvolvido essas armas nucleares e pode utilizar contra Israel. E aí seria o fim de Israel, né? O Irã usar uma arma, um artefato desse aí, uma arma de plutônio, né? E pior, né? Eu não vou dizer que uma arma termonuclear, porque aí quem domina realmente uma bomba termonuclear, de capacidade termonuclear, né? Que tem um efetivo muito maior, só os russos, os americanos, né? Alguns países europeus, os chineses também, que já estão há muito tempo no processo, né, que já têm o domínio, o desenvolvimento desse tipo de artefato há muito tempo. Eu não diria que os iranianos têm essa tecnologia ainda, mas pelo menos uma bomba de plutônio, uma bomba assim, de um pouco menos de intensidade, provavelmente sim, eles têm essa capacidade sim, se já não tiverem, né? Deixa-me fazer outra pergunta. Esta guerra, infelizmente, não vai acabar tão depressa. E nós estamos a 3 semanas das eleições nos Estados Unidos da América. O que é que tu vês que possa acontecer no que diz respeito ao apoio dos Estados Unidos a Israel, se ganhar a candidata democrata ou se ganhar o candidato republicano? Qual é a diferença da política de cada um em relação a Israel? Isso é uma coisa bem interessante. Provavelmente, né, e aqui a gente vai fazer aqui a gente vai dar a gente vai trazer hipótese, né? Provavelmente, e como a Kamala, né, ela é uma figura ligada aos falcões ali norte-americanos, tem vínculo, inclusive, com algumas empresas americanas que ganham muito dinheiro com esses conflitos aí, com essas guerras aí mundo afora, a Vanguard, Blackwater, que se transformou em academia, né, por conta daqueles casos bizarros que eles fizeram no Iraque, assassinando civis, mais essas chamadas PMCs, né, esses grupos militares privados que muitas vezes são contratados, são terceirizações que os Estados Unidos faz há muito tempo. Então, a Blackwater, que contrata tem vínculo com esses grupos, Blackwater, a Vanguard, esses grupos, eles estão ganhando muito com os conflitos na Ucrânia, com esses conflitos ali no Oriente Médio, e essa Kamala Harris, ela é uma figura que ela tem vínculo direto com esse pessoal, né? Por que eu digo isso? Porque o figurão, o grande personagem que está por trás dela, que também está por trás do Biden, é irmão de um dos fundadores da Blackwater, né? Da Blackwater não, da BlackRock, chamada Pedra Negra. É uma grande empresa americana, poder econômico muito grande, né? E que faz ali nos bastidores, meio que conspira ali nos bastidores para que esses conflitos e tudo mais continue, e isso aí é positivo para essas empresas, para esse pessoal,
né? E tem ali um figurão que é irmão de um dos fundadores da BlackRock, que é o Odilon, né? Eu me esqueci o nome, o principal nome dele agora, mas eu sei que o sobrenome dele é Odilon, né? Que ele é o cara por trás do Biden e também é o cara por trás da Câmara, né? E ele é ligado, esse pessoal aí dessas empresas aí militares, é ligado ali à Vanguard, BlackRock. Esse pessoal, muito provavelmente, eles vão querer que, esses falcões, eles vão querer que o conflito na Ucrânia permaneça até o desgaste máximo da Ucrânia, né, e, obviamente, que isso para os russos não necessariamente é ruim, porque alimenta a máquina de guerra russa também, os russos não estão perdendo com isso, o chamado keynesianismo militar, né, aquela política do déficit orçamentário, você gastar, se arrecadar para gastar, e aí você aquece a economia. Então, isso não necessariamente é ruim para os russos, para os americanos, que estão ganhando com isso também através de empréstimos, de vendas de armas para os ucranianos, também não é ruim. E, por outro lado, o conflito no Oriente Médio, até a eleição da Câmara, né, e aí com ela já vitoriosa, suposto se caso ela vença, essas empresas também não vão sair perdendo, porque essas empresas também vão vender armamento e também vão repassar recursos para Israel enfrentar ali o Irã, se caso tenha uma guerra aberta entre o Irã e Israel. E no caso de vitória do Trump, não dá para a gente fazer chute, né? Mas muito provavelmente o que o Trump pode fazer é, ou ele vai apoiar Israel com tudo, né? Pelo menos nesse conflito regional ali com os iranianos, né? Ou simplesmente, o que eu acho que é o que vai acontecer, essa segunda hipótese, ele não apoiar isso. Ele literalmente chegar ali com o Putin, com os iranianos, abrir com os árabes, né, com o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, com o Mohammed bin Zayed, do Emirados Árabes Unidos, a família Al-Thani lá no Catar, esse pessoal, se reunirem e, obviamente, abrir negociações, e aí eu acho que realmente a possibilidade de um conflito, realmente, ou pelo menos já esse conflito começar agora, e o Trump ser eleito, esse conflito pode ter uma apaziguada ou pode terminar. Pelo menos se a gente for partir dessa questão de hipótese. Mas não dá para ter uma conclusão definitiva, obviamente. Porque a gente sabe que o Trump também é um sionista, né? Ele é um sionista, ele é ligado ao pessoal da AIPAC, ligado ao pessoal ali dos Cristãos Unidos por Israel. Então, ele pode também apoiar Israel nesse sentido, né? Então, a gente não... A questão do Oriente Médio é muito mais complexa, né? Eu vou-te fazer a última pergunta. Nós já estamos quase com 1h30 de live. E eu ficava aqui até de manhã, porque és um Cara, não, eu achei que a gente ia comentar mais sobre o Hezbollah, porque o meu interesse aqui também era falar mais sobre o Hezbollah. O que é o Hezbollah? Mas a gente pode falar isso aí no futuro, talvez uma outra oportunidade. Poderia trazer mais um pouco sobre isso. Numa outra live. Beleza. Hoje há notícias de que, portanto, foram bombardeadas 3 bases na Síria, uma das quais estavam lá os russos. E, segundo o que se sabe, foram instalações de munições dos russos que foram atingidas. O que é que esperas que aconteça? Putin vai responder a Israel ou vai ficar quieto? Né? Isso aí aconteceu recente, né? Agora é recente. Isso aí é uma coisa interessante, porque isso pode fazer com que os russos, ao invés de tentarem continuar apaziguando, inclusive, o Irã, né, pesando a mão do Irã sobre Israel, faça com que o Irã, aí está a notícia, né, faça com que o Irã dê prosseguimento na operação que eu falei, que é a chamada Operação Tree Promise, que já começou aí com o advento dos mísseis, dos 181 mísseis que o Irã jogou contra Israel. Né. Então, muito provavelmente os russos não vão entrar com o advento do Irã indiretamente, vão continuar repassando armas, vão continuar repassando informações, o que quer que seja para o Irã continuar, em caso de retaliação de Israel, e a gente sabe que Israel, os tipos de retaliação que Israel faz, são retaliações muito perigosas, né? Eu andei vendo aí recentemente que o líder supremo
né, o Velayat Faqih, que é o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, seria esse alvo de Israel, né? Aí eu já acho que seria uma loucura muito grande da parte de Israel, inclusive porque tem uma resolução na Constituição do Irã, né, que diz lá muito claro, olha, se o líder supremo ele for assassinado por um país estrangeiro, é retaliação imediata. O Irã iria retaliar imediatamente. Aí realmente, aí a gente teria uma guerra direta, deflagrada entre os dois. Aí Israel realmente estaria com muitos problemas. E digo mais, o Irã não precisa, e aqui eu posso citar, inclusive, o grande Moniz Bandeira, que é um cientista político brasileiro, um grande estudioso, que ele, em um dos livros dele, ele muito visionário, né, eu gosto muito dele, em um dos livros dele, a Segunda Guerra Fria, depois vocês podem até pesquisar esse livro, ele já falava sobre isso. Eu estou falando aqui de 2016, 2017, ele já falava sobre isso. Ele já falava de uma possível guerra. O que seria uma guerra entre o Irã direta e Israel? E a capacidade que o Irã tem, sem a utilização de armas nucleares, de dizimar Israel. Seria realmente um problema, né? Uma conjunção daquelas milícias que eu citei aqui e o Hezbollah, que podem chegar a mais de 300 mil homens, facilmente, com mísseis, extremamente armados, e com apoio ainda do Irã, com mais mísseis, aí, sinceramente, eu acho que obviamente, visando o ataque irrefletido, independentemente se é a bases militares ou não, inclusive aqui já com civis também, ataque também a civis e tudo mais, seria um problema muito grande para a existência de Israel. Eu acho que Israel não fará isso. Eu acho que Israel não fará um ataque contra o líder supremo. Eu acho que seria uma loucura muito grande. Muito Mas bem, eu não penso. posso botar a mão no fogo por eles, né? Muito bem, olha, foi um prazer enorme e uma surpresa muito grande esta aula tão espetacular que nós tivemos hoje aqui no canal Multipolar TV. Tenho que agradecer, em nome do canal, teres disponibilizado esta hora e meia para estar aqui connosco e desde já fica o convite para cá voltares outra vez. É uma questão de acertarmos uma data próxima já e então vamos falar do Hezbollah, aquilo que ficou por dizer Pronto, hoje, perfeito. ser falado da próxima vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. É uma mediação, né? Que o próprio Brasil Grande, o Miguel lá, que é o nosso presidente do Brasil Grande, trouxe essa oportunidade de me trazer aqui ao canal de vocês. Que é um canal que eu já estava acompanhando, já vendo umas lives que vocês vêm fazendo, que são bem interessantes, um conteúdo bem importante. E é isso, né? A gente vem aqui para fortalecer, trazer informações. Obviamente que nesse bate-papo aqui é aquela coisa da espécie de sabatina, né? Como a gente chama, as perguntas bate-pronto, né? Mas, obviamente, que a gente pode trazer aqui, posteriormente, uma live especial, uma live com mais detalhes, mais, falando até mesmo do Hezbollah, que é um grupo bem interessante, né? Para a gente comentar o que é o Hezbollah, qual é a estrutura do Hezbollah, como funciona aquilo ali, seria bem interessante para a gente trazer aí no futuro, ou outros temas também, né? Então, eu agradeço muito aí a você e ao público. Fica desde já assente que vamos fazer essa live, vamos falar da história do Hezbollah e nós já vamos combinar uma data, só um pouquinho, não saias por favor. Eu quero agradecer também às pessoas que fizeram o favor de nos acompanhar, como sempre faço no final das lives, peço para deixarem um like nesta live no canal Multipolar TV, acho que hoje é mais que justificado esse like, peço para deixarem um comentário também, é importante. E hoje também penso que é mais justificado que nunca um comentário depois da live ter acabado. Peço para partilharem a live em todas as plataformas onde for possível e para se inscreverem no canal aqueles que ainda não são inscritos. Lembrando que a inscrição no canal Multipolar TV é gratuita, ninguém paga nada e depois de estar inscrito também ninguém paga nada. Uma boa noite a todos, obrigado pela vossa companhia, foi um prazer.